Como se sentar para tocar piano? Essa é uma das coisas mais importantes e a primeira que você deve saber antes mesmo de colocar as mãos no instrumento. Vem comigo nesse vídeo que eu te explico tudo. A primeira coisa que eu ensino nas minhas aulas é como se sentar para tocar o piano. Vocês vão ver que isso influencia totalmente na técnica. Hoje eu vou mostrar para vocês numa cadeira que não é nem um pouco ideal para você tocar, mas eu não tenho aqui no momento porque eu estou de mudança, então é assim que eu vou mostrar para vocês hoje, mas levem em conta o que eu falar. Primeira coisa, apoio nas pernas para ter sustentação. Então é o seguinte, você tem que ter um banco, idealmente de piano, que não seja móvel. Então essa cadeira aqui, péssima, não. Você não deve usar essa cadeira para tocar piano. Então esse aqui é o exemplo de o que não fazer. Mas vamos fingir que isso aqui é um banco, tá? Como é que a gente geralmente senta no banco ou numa cadeira, né? A gente senta ali atrás, né? A gente senta para trás. A gente não vai tocar assim. Por quê? O que tá acontecendo aqui? Esse é um bom exemplo, na verdade, para mostrar para vocês. Minha perna não tá no chão, eu não tenho apoio nenhum para tocar. Então, sempre no piano, a gente vai ter um banco que seja sem rodinhas, né, parado, e que, de preferência, você consiga movimentar a altura dele. Por quê? Vamos lá, primeiro com a distância do banco. Você não vai sentar lá atrás, você vai sentar do meio para frente. Por quê? Porque agora eu sustento a minha perna em 90 graus aqui no chão e eu consigo me movimentar. Tá? A distância aqui, ó, eu tenho que conseguir me movimentar de um lado para outro sem que eu tenha que ficar mexendo meu banco de lá para cá, por isso eu sem rodinhas, né? Eu não posso, por exemplo, se tiver rodinhas, mesmo se você não tiver, demorar para comprar, beleza. Você não vai ficar fazendo isso aqui, ó. Ninguém toca piano assim, tá? A gente tem que estar uma distância que consiga se movimentar e, ó, e fazer uma sustentação aqui, beleza? Outra coisa importante é que você fique, né, com os pés no chão, sem ficar cruzando perna. Eu vejo muito aluno tá estudando, aí fica lá assim, aí estuda com a perna aqui pra cima, enfim, né? As duas pernas no chão, beleza? Segundo ponto, costas retas, né, sem curva tanto assim ou assim. Então, é uma coisa que você tem que sempre se corrigir. Nossa, os gansos deram uma louca aqui. Terceiro ponto, cuidado para não tensionar os ombros. Quando a gente tá tocando e fica tenso, a gente tende a levantar aqui, ó. Fica todo, ó. E cadê minha movimentação? E fora que eu vou ficar cheio de dor aqui, tá? Então, cuidado para não levantar. Sempre tenta, respira e abaixa. Para você ver se você tá tensionando, por exemplo, você pode também subir o ombro e relaxar. Aí você vai ver que você pode descer mais. Quarto ponto, voltando à questão do banco, né, que é importante. Eu, por exemplo, poderia estar um pouquinho mais pra cima aqui, né? Mas o ideal é que a gente tenha 90 graus aqui, né? O meu cotovelo não deve estar aqui abaixo das teclas, nem aqui, né, com que eu fique tensa acima. Então, um ângulo relaxado, né? Acho que idealmente eu ficaria assim, só que essa cadeira não sobe mais, pra ficar 90 graus e bem relaxada aqui no ombro. Assim você consegue também utilizar o peso do corpo para tocar, e não aqui só nos dedos, né? Nessa distância você tem que ser capaz de movimentar todo o seu braço, o seu antebraço, para conseguir tocar todas as teclas. E inclusive você também tem que ser capaz de conseguir tocar, né? Sem o cotovelo empacar aqui, ó. Ó, se eu ficasse aqui muito perto, vamos dizer. Ó, meu cotovelo tá me empacando aqui, ó. Se eu quiser tocar mais pra cá, é meio complicado, né? Agora aqui, ó, eu tenho uma movimentação livre, meu cotovelo tá livre pra andar por aí. Outro ponto é que você também tem que conseguir tocar sem ficar mexendo a cabeça pra lá e pra cá. Com uma distância boa, você consegue visualizar todo o piano, né? Não significa que você não vai mover, mas você vai usar seu olhar periférico também. Sobre a posição das mãos. Bom, é a mais natural possível. Você não vai deixar a sua mão espalmada assim, né? Tocar com essa parte aqui, nem assim como no smartphone que eu já vi alguns memes. Você vai deixar ela ligeiramente curva, que é a posição natural. Tem gente que fala de fingir que tem uma bolinha aqui, né? Mas não que você vai pegar a bolinha com a mão fechada, mas como se tivesse uma bolinha aqui que você estivesse segurando levemente, né? Mas eu também gosto de falar da posição natural da mão. Tá aqui abaixada, você pode abaixar a mão e só simplesmente
abaixar assim no teclado e você vai ver que essa é a posição natural, tá? Não queremos também que o dedão fique aqui pra fora, ó. Não, dedos são dentro da tecla, tá? Essa é a posição natural. E é claro, a gente vai fazendo exercícios de técnica pra manter essa posição, porque geralmente as pessoas não têm força e agilidade e individualidade dos dedos, então precisa fazer exercício para ficar bonitinho nessa posição. Outra coisa é que você tem que ter cuidado com a posição do seu punho, né? Não pode estar assim, nem assim para baixo. Então, se estiver muito alto, capaz de ficar meio arqueado assim, para baixo ficar assim, né? Enfim. Então, cuidado com isso. E a gente também, quando eu falo da posição curvada, né? A gente tem aqui as falanges dos dedos. Então, cuidado para não... Acontece muito isso, né? A gente ficar dobrando o dedo assim, né? Se vocês conseguem ver. E isso que a gente quer evitar, e com aqueles exercícios que eu falei, que você vai evitar de fazer isso. E essas foram as dicas de como se sentar para tocar piano. Você vai ver que vai fazer muita diferença no seu estudo, na sua técnica. Espero que isso tenha ajudado. E se ajudou, por favor, comente aqui e compartilhe com um amigo que está aprendendo a tocar piano e não pode perder essas dicas. Se inscreve no canal e ativa as notificações para ser avisado dos próximos vídeos. Até lá!